Vamos promover melhores hábitos de vida. Conto contigo? Como atleta profissional, sei bem a importância de manter um estilo de vida saudável. Não se chega à seleção nacional só a comer batatas fritas e a beber refrigerantes. Atualmente em Portugal, muitos jovens e crianças enfrentam desafios importantes em termos de saúde. A obesidade infantil está a aumentar. Muitos jovens não praticam atividade física suficiente. E os níveis de ansiedade e stress são preocupantes. É hora de levantar-se do sofá e agir pela tua saúde. O que achas que podemos fazer diferente ou o que é que tu podes fazer diferente? Então prepara-te para fintar a preguiça, marcar golos contra a má alimentação e fazer um hat-trick em hábitos saudáveis. Juntos vamos fazer um mundo melhor.